Vamos ler? 2 Coríntios 2, de 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo querido, te adoramos, Pai. Nesta noite nós queremos nos render a Ti em adoração, em entrega total do nosso ser, para que essa palavra penetre em nosso coração e nós sejamos consolados por ela. Que nós somos mesmo aqueles prisioneiros que fomos salvos, mas também o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós vivêssemos a celebrar essa salvação, viver essa alegria da salvação, viver esse regozijo de exalar um bom perfume de vida e não de morte. Sim, Senhor, aqueles que estão exalando cheiro de morte para a morte, mas nós somos gratos a Ti. Não porque nós mesmos fizemos alguma coisa para merecer, mas porque o Senhor nos perfumou para que nós e tivéssemos outra sorte de vida em abundância, desfilássemos por este mundo, que nós andássemos nessa procissão exalando o bom perfume de Cristo. Que nós sejamos essas ovelhas do Senhor com o cheiro de Cristo, que é onde nós passarmos um testemunho do cheiro do Espírito Santo exale através de nossas vidas. É isso que eu te peço em nome da glória de Jesus. Amém, Jesus? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Meus irmãos, o que Paulo está descrevendo aqui é um cenário como pano de fundo. O que Paulo está pensando no momento em que ele escreve esses versículos aqui, para nós é um desafio compreender, porque nós não vivemos naquela época. Roma era que comandava todas as outras nações. E as nações que se rebelavam, elas estavam declarando guerra a quem? A Roma. Não era coisa de 100 soldados, 200 soldados. As menores guerras, elas eram travadas com a morte, no mínimo, de 5.000 soldados, quando era uma guerra pequena, de uma nação pequena. Mas muitas vezes eram nações muito mais poderosas. E Roma triunfava sobre essas nações. E ao triunfar sobre essas nações, ele trazia os despojos, trazia todos aqueles que sobreviveram, homens, mulheres, idosos, crianças, todos vinham como escravos para aquela terra que conquistou, no caso Roma. Então eles entravam na cidade triunfante, aquela procissão de músicos celebrando a vitória da guerra, trombetas, trompetes, liras, e tinha uma sequência, era um desfile gigantesco daqueles que adentravam a cidade de Roma, cantando hinos de vitória. E quando uma nação era vencida, ela passava a ser propriedade, domínio de Roma, lógico. Aquele povo que foi para a guerra de volta vitorioso, vem trazendo os despojos, ou seja, todas as riquezas, o que se achou lá de ouro, de prata, de tudo que se achou, traz, porque agora tudo é propriedade da nação vencedora. Então, é um pouco complexo para a gente entender, mas eu vou ser bem simples, para que você entenda o que é que Paulo está vendo aqui, já que ele era cidadão romano, e naquele tempo, lógico, todo mundo entendia muito bem essa passagem, quando ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. No versículo 15 e 16 está a chave do entendimento dessa palavra. Você imagine uma cidade sendo invadida por um gigantesco desfile militar, cívico-militar, e agora aqueles homens, eles vêm trazendo aquela multidão de escravos. Assim é como Paulo se vê. Isso fala de todo crente que foi vencido por Cristo, pelo amor de Cristo, foi conquistado por amor de Cristo. Assim como Roma conquistava nações, Cristo nos conquistou, Ele conquistou a mim e a você. E agora, como escravos, nós agora adentramos
essas ruas da cidade, não mais agora como vencidos, mas como vitoriosos. Infelizmente, nós precisamos entender essa palavra quando ele diz o seguinte: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Amém? Amém. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então, todos são de Cristo. Os salvos e os que estão se perdendo. Mas são todos. Nós somos para Deus, para com Deus, o bom perfume de Cristo. No versículo 16 ele fala assim: para com esses quem? Os que se perdem. Quem são os que se perdem? São aqueles que vieram como escravos, mas não se tornaram cheirosos, vamos dizer assim, capacitados a testemunhar do bom perfume de Cristo. Quando ele fala assim: para com esses, ou seja, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, porque aqueles que vinham vencidos das nações do mundo, conquistados por Roma, eles já sentiam o cheiro da morte, porque o que aguardava essas pessoas era uma sentença de morte. Eles estavam caminhando com um cheiro de morte, porque no fim deles é a morte. Assim o salmista diz: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. E quantos estão celebrando hoje os seus caminhos de morte? Muita gente, meus irmãos. A vida espiritual é a vida da gente. A vida do homem é espiritual. E não estou falando da morte física, porque essa todos nós vamos passar. Mas aqueles que estão exalando o bom perfume de Cristo para a morte, porque eles foram conquistados, mas não se renderam, eles vão ser o quê? Com a situação de uma alma rebelde, eles já começam a sentir o cheiro de morte. Eles, com muita avidez, eles querem sugar todos os prazeres deste mundo, porque no fundo, eles sabem que a vida deles se acaba aqui. Nós, porém, o que ele diz? Aqueles, né? Para aqueles. Aqueles quem? Os que são salvos. Aqueles que são salvos. Aroma de vida para a vida. Então, queridos, vem uma pergunta logo em seguida que Paulo faz. Uma pergunta que nós devemos responder: para quem? Para nós mesmos. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Nós precisamos nos examinar. Que cheiro nós estamos exalando? Cheiro de morte para a morte? Ou seja, ímpio, foi lido aqui o Salmo 1, ou cheiro de vida para a vida? Nossa esperança é uma esperança que vai se esvair com esse mundo, ou é uma esperança que dura eternamente? Na primeira carta de João, no capítulo 2, diz o seguinte, 1 João 2, no versículo 17. Eu vou ler a partir do versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Isto não procede de Deus, irmãos. O que procede de Deus são todas as boas dádivas e todo o dom perfeito. Isso procede do Pai das luzes. Mas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E agora no versículo 17 que eu queria ressaltar: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É como se ele tivesse assim, o perfume de quem permanece para sempre, na trajetória, na peregrinação, no desfile, porque nós já ouvi falar que baiano não caminha, baiano desfila, né? Então, nossa caminhada, nosso desfile por esse mundo, é um desfile que precisa estar exalando o bom perfume de Cristo, o testemunho de uma vida de adorador, de uma vida de alguém que busca as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai.
e não as coisas daqui de baixo, porque nós ressuscitamos com ele. Amém. Esse é o perfume que nós devemos exalar, quando ele diz, para com estes que se perdem, cheiro de morte para a morte. Ou seja, tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar bens, vai passar orgulho, vai passar prepotência, arrogância, falsidade, hipocrisia, tudo vai passar, mas o que vai, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, eternamente. Amém. É esse perfume que nós queremos e precisamos estar, né? Quando ele diz assim, mas com aqueles quem? Os salvos, os que fazem a vontade de Deus, aroma de vida para a vida. Você pode responder para você mesmo? Quem, porém, com sinceridade, é suficiente para estas coisas? Você discerne que tipo de perfume você está exalando nesse mundo? Qual o seu testemunho? Quando as pessoas olham para você, sente um cheiro de quê? De morte? Ou sente um cheiro de vida? Mas a pergunta mais profunda é, você mesmo, que tipo de cheiro você tem sentido a respeito da sua vida espiritual? Cheiro de morte ou cheiro de vida? Cheiro de morte para a morte ou cheiro de vida para a vida? Vida eterna ou perdição total? É preciso que a gente possa, entender a gravidade disso e buscar ser o máximo exalador daquele perfume, do bom perfume de Cristo. Quero ser o bom perfume. Eu quero ser o jardim particular, o jardim de Deus, que exala o perfume. Quando você passa próximo a um jardim, você sente o cheiro de quê? Das plantas, das flores vivas. Mas se você passar perto de um ossário, do cemitério, você sente esse cheiro de morte. Carne. As minhas palavras são espírito e são vida. Cheiro de vida. Nós temos a responsabilidade com quem está desfilando à nossa frente ou na nossa retaguarda, de exalar para eles cheiro de vida, porque eles estão, a Bíblia diz que, Paulo fala em Romanos, que esta geração está gemendo como uma mulher que tem dores de parto, ansiando, desejando, chorando, gemendo como quem tem dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que exalam o bom perfume de Cristo, vida para vida, e ao exalar, eles vão cheirar. E naquela carruagem, eu tenho um descritivo aqui muito interessante, se vocês tiverem paciência eu vou ler. Ele diz assim, na mente de Paulo, esta imagem é o triunfo romano de Cristo como um conquistador universal. Cristo conquistou todo o universo. A honra mais alta que se podia dar a um general romano vitorioso era o triunfo. Quando Paulo fala, graças porém a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Triunfo é algo que nós não conhecemos a profundidade do significado dessa palavra. É muito mais do que vencer. É um triunfo acima de todas as coisas. É o triunfo que está guardado para a igreja, que hoje é a igreja militante. Nós estamos hoje na nossa caminhada, nesse desfile, nessa caminhada por este mundo, como peregrinos desse mundo. Nós estamos desfilando como igreja militante. Nós estamos em guerra. Não pare de lutar. Amém. Nós estamos em guerra, é milícia, é guerra militante, vem de guerra. É uma igreja guerreira. E se você não guerreia, então você vai ser um derrotado, você vai desfilar por esse mundo, exalando o cheiro de morte para a morte. Mas se você é alguém que tem esperança, que é Cristo em você e nós, a esperança da glória, você vai exalar cheiro de vida para a vida. E essa vida contagia todas as pessoas que vão ali caminhando. Paulo passou por isso, quando ele, lá no caminho de Damasco, quando ele estava perseguindo as igrejas, vamos ler que aqui explica um pouco sobre isso. Então tinha que ser o comandante real no campo de batalha. Então antes de vencer, de triunfar, ele tinha que cumprir essas etapas. E as tropas vitoriosas deviam ter retornado ao lar, que no caso era Roma. Nós, como tropas vitoriosas, igreja militante, nós estamos voltando para o nosso lar. Amém. Nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando para lá. Lá é a nossa casa, lá é o nosso lar celestial. E para lá nós estamos lutando, militantes, exalando esse bom perfume. Deixa eu prosseguir, senão a gente pode repetir algumas coisas. Então, num triunfo, a procissão do general vitorioso
ia através das ruas de Roma em direção ao Capitólio. O Capitólio era a praça principal de Roma. Na seguinte ordem: primeiro os funcionários públicos e os políticos, né? Eu estou traduzindo, porque ele fala outros termos aqui, mas é isso que ele quer dizer. Logo em seguida, os trompetistas, instrumentos de sopro. Depois os despojos obtidos na terra conquistada. E depois eles partiam com os cativos, com os prisioneiros de guerra, que eram os cativos. E os príncipes inimigos. Também os líderes e os generais apreendidos. Autoridades que eles aprendiam e traziam como escravos para condenar à morte ou fazer deles escravos para o resto da vida. E os escravos, não sei se eles davam mais sorte, porque muitas vezes eles escapavam, porque eles eram trabalhadores. Mas os generais, os líderes, eles eram mortos porque não sabiam trabalhar. Eu não estava acostumado a trabalhar, então não serviu para nada. Você ia pegar um general e botar para você capinar. Não, ele não sabia nem pegar numa enxada. Ele já sentia ali o cheiro da morte. Ele sabia que estava indo para morrer lá adiante. Ele não morreu na guerra para ir ser condenado à morte no país que o conquistou. Então, em pouco tempo, eles seriam jogados nas prisões e provavelmente executados imediatamente, mortos. Atrás iam os litores, né, que eram os, vamos dizer assim, os deuses estranhos, os falsos deuses deles, e levando suas varas e os músicos, mas aí é outro tipo de música. Agora, harpas, liras, na frente os trompetes, sopro, e atrás os de corda, os instrumentos de corda. E mais atrás ainda tem os sacerdotes balançando seus incensários, nos quais se queimava o perfume, o incenso. Então eles exalavam aquele tipo de perfume. Olha a analogia que Paulo está fazendo de algo que acontecia fisicamente com algo que acontece espiritualmente. Nós somos esses que exalamos esse cheiro, esse incenso, esse perfume. A Bíblia diz que nossas orações sobem como incenso às narinas de Deus. Amém. Então, e aí ia o general em pessoa, de pé, num carro puxado por 4 cavalos, estava vestido, aí fala toda aquela túnica de púrpura, de ouro, bordado e tal, levava nas mãos um cetro de marfim, ou seja, o vencedor que ia lá na frente. O escravo sustentava a coroa do Júpiter, atrás dele vai, né? Essa é a imagem que Paulo tem em mente quando ele fala esse texto aqui. Mas, graças a Deus, por que ele fala isso, porém? Porque Paulo, ele foi conquistado. Lembra que ele era perseguidor da igreja? Perseguidor de Jesus? Lembra que quando ele caiu, ele ouviu uma voz: Saulo, por que me persegues? Ele está perseguindo Jesus, ou seja, ele está perseguindo Cristo. Cristo é a igreja. Ele está perseguindo. Como ele estava perseguindo Jesus? Quem persegue a igreja está perseguindo Jesus. Vamos ler essa parte, só Atos 9, no verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este que Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importará sofrer pelo meu nome. Está vendo? Então Paulo, ele se vê dentro de um cortejo desse, de uma peregrinação, caminhando, só que ele está ali visualizando uma situação de que ele está caminhando, exalando um cheiro de vida para vida. Enquanto os outros estavam ali também no mesmo cortejo, na mesma caminhada, na mesma peregrinação por esta terra, caminhando, exalando o cheiro de morte para morte. Mas Deus conta comigo e com você, para que nós sejamos aqueles que oferecem um testemunho que seja um perfume que agrade nas narinas de Deus, e portanto esse perfume vai contagiar por onde você passar. Seja seu marido, seja seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, todos nós, se nós realmente entendemos essa palavra de que somos aqueles que carregam, exalam o bom perfume de Cristo, nós vamos agora entender que somos muito mais responsáveis pela salvação do nosso irmão, e nunca mais nós vamos dizer que a salvação é individual. A salvação é individual, mas não é para você só, é para quem Deus colocou no seu caminho, para que você possa testemunhar com a sua maneira de pensar, com o seu comportamento, com as suas ideologias, com as coisas que Deus coloca no seu coração. Não isso que a gente leu aqui, as concupiscências dos olhos, porque essas coisas todas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que Jesus falou? Quando aqueles discípulos lá em Samaria voltaram, eles tinham ido à cidade comprar comida,
E Jesus estava ali desde cedo. Quem sabe passou a noite ali sem comer. E eles preocupados, mestre, trouxemos comida, come, mestre. Jesus comeu? Foi o que ele disse? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade daquele que nos enviou? Que nós exalemos um bom perfume, para que o outro, sentindo o bom perfume de Cristo, também queira exalar esse mesmo perfume. Quantos aqui já compraram um bom perfume? E a pessoa, puxa, que perfume cheiroso, que perfume é esse? Eu quero também. Já aconteceu com você? Que perfume maravilhoso. Outro dia eu cheguei aqui, um perfume barato. Foi Maria, falou, puxa pastor, o senhor está cheiroso. Sabe que perfume foi? Sabe quanto custa esse perfume, um frasco desse perfume? R$4 no supermercado. Leite de rosas. Então não precisa você. Essa semana eu comprei um, parece que aumentou de preço, as coisas estão aumentando, só que eu comprei agora um maior. Aí eu vi, ainda achei barato. Comprei 2, R$7 cada um. Então, é bom demais. Eu não tenho, pelo menos nesse tempo, usado perfume, nem desodorante, eu tenho usado leite de rosas. Mas não é esse perfume que Deus quer que nós exalemos. Ele quer que a gente exale o perfume que emana vida para vida, para gerar vida em outras pessoas. Porque aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Ninguém acha que é salvo se não tem um desejo ardente de ver suas pessoas que estão ao seu redor, seus amigos e até seus inimigos também salvos. Porque Paulo, ele foi salvo sendo inimigo de Cristo, sendo inimigo da igreja. E Deus foi lá e trouxe ele para aquele cortejo onde havia muita gente desfilando ali, exalando perfume de morte para morte e outros de vida para vida. Mas ele diz assim, agora Paulo, você vai exalar, certo? O que é que ele disse? Ele viu o que eu li antes? Eu vou te usar agora para você ganhar os gentios. Mas para isso você vai exalar cheiro de vida, para gerar vida. A vida é Cristo em nós. Quanto mais nós temos de Cristo, mais nós exalamos o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Amém? Aí Paulo, no versículo 17, ele fala assim, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando. O que é mercadejar? Vendendo, trocando por dinheiro. Nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Não estamos vendendo a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus. Está vendo? Ele é em Cristo. A pessoa, o que está em Cristo? Ele está em Cristo, é revestido de Cristo, vivendo a vida de Cristo. O meu viver é Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu levo pela fé naquele que morreu e se entregou por mim. Então está em Cristo é que falamos na presença de Deus. Não há como você estar em Cristo e falar na presença de Deus e exalar cheiro de morte para morte. Nós somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida. E ele conclui, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Com sinceridade da parte do próprio Deus. Esse perfume é o perfume do afeto, é o perfume do carinho, é o perfume de um olhar de compaixão, é um perfume de cuidado, de se importar com os irmãos. A igreja, ela não está entendendo mais isso. Eu não quero contar alguns testemunhos, algumas experiências que eu tive, mas eu estou abismado com, sabe, irmãos, eu não quero expor determinados irmãos, mas eu vi alguns irmãos falarem coisas tão grotescas, quando a gente fala de afetos, quando a gente fala da necessidade de a igreja exalar esse perfume maravilhoso da comunhão, de amor, de ingenuidade uns com os outros, ser verdadeiramente como crianças. Aquele que não se fizer como crianças, não herdará o meu reino, diz o Senhor. Mas nós andamos desconfiados de tudo e de todos, enganando e sendo enganados. Mais uma vez, precisamos exalar o bom perfume de Cristo na nossa comunhão. E uma pessoa, pastor, eu vou abrir logo o jogo, falou assim, você veja, antigamente na ceia se cantava aquela música, como é a música que canta na ceia? Nós somos corpo, e assim a gente, irmãos, como se cantar isso fosse suficiente para testemunhar de uma vida de cuidado, de pastoreamento de uns para com os outros, de verdadeiramente exalar um perfume verdadeiramente de vida para vida. Nós somos chamados para isso, irmãos. Mas o tempo vai passando, e parece que a gente passa esse perfume de manhã cedo, quando chega aí de manhã cedo está um cheiro, né? O que é o de manhã cedo? De manhã cedo é quando a gente se converte logo. Eu vi uma
uma ministração assim, uma oportunidade que a pastora Dani teve, você lembra bem? Ela foi muito graciosa. Ela disse: meu Deus, quando a gente chega na igreja, a gente acredita em todo mundo, a gente é ingênuo, gosta dos irmãos, coração aberto, se entrega ao amor dos irmãos, uns aos outros. Uma ingenuidade, um ambiente tão doce, tão singelo, como se fossem crianças, né, que não desconfiam, não ficam, sabe, pensando mal um do outro. Mas aí a gente vai passando o tempo, e aquele desodorante que a gente passou de manhã, meio-dia já não tem mais efeito nenhum. Mas quando chega à noite, ele já está fedendo, a cheiro de morte para morte. Assim a vida cristã. O salmista disse que a vereda, o caminho, a peregrinação, a procissão do justo, a caminhada dele, é como a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Deus nos chamou não para esfriar na nossa fé, não para nós termos nossos olhos cada vez menos brilhando uns para com os outros, mas nós parece que à medida que o tempo passa, em vez de ir brilhando, brilhando até ser dia perfeito, nós vamos apagando, 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 até virar trevas. E aí, você lembra quando foi que o Senhor te separou dentre os entes mais queridos e te encheu a alma toda de paixão, mais desmedida? Mas o tempo foi passando e você se esfriou. Aí essa oração, né, ele vai falar assim, aí diz: meu Senhor, o que foi que aconteceu, meu Senhor? Aí diz assim: sabe o que aconteceu? É que você precisa ser um obreiro aprovado. Você precisa exalar o perfume de Cristo. Você precisa estar como de manhã cedo com aquele perfumezinho. Você precisa meditar na palavra e buscar de todo o seu coração. Se você fizer isso, aí então sim, você me achará. Você achará esse perfume. Amém. Me acharás e aprovado você será. Então nós estamos como obreiros que no início, aquele fogo de palha, mas o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e a gente vai se esfriando. As afeições, os afetos, as coisas, as mágoas, os rancores vão tomando conta do nosso coração, e a palavra de Deus diz que nós não devemos, de maneira nenhuma, permitir que nenhuma raiz de amargura brotando em nosso coração contamine a muitos, porque se fosse só nós, né, mas isso, da mesma forma que o cheiro de morte para a morte contamina os irmãos, o cheiro de vida também para a vida, sabe, pode contagiar os irmãos. Mas as raivas, os males, a falta de perdão, a falta de oração, a falta de buscar o Senhor na palavra, a gente não encontra mais, não tem mais perfume. No mundo o perfume é barato, mas esse perfume também de Cristo é um perfume que está nele, é só buscar ele. Esse perfume está com ele, é só buscar ele na sua palavra. Que a gente possa então, irmãos, estar atento à nossa vida, para onde nós estamos caminhando, como nós estamos caminhando, que cheiro nós estamos exalando, qual o testemunho que nós estamos dando. E testemunho, não estou falando aqui, fulano não bebe, não fuma, fulano não joga, não estou falando disso, isso aí é coisa, sabe, que a gente já botou para trás. Eu estou falando dos relacionamentos, porque o que esfria o crente não é nem o pecado propriamente dito desse jeito, é o pecado da distância da comunhão, da não comunhão, de não se relacionar. E por isso, e por que ele não se relaciona? Por causa do pecado. Porque quando a gente não se relaciona, quando a gente não quer comunhão, nem afeto, nem aproximação com o irmão, não é que isso seja um pecado, isso é a consequência do pecado que já existe, do esconderijo das coisas, que as pessoas não andam em Cristo. Se não andam em Cristo, como Paulo diz aqui, antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, sem transparência, com esconderijo. Então nós não podemos exalar nenhum perfume. Nenhum perfume. Amém? Amém. Eu creio que nós estamos caminhando para um tempo de apostasia. Mas em nome de Jesus, nós precisamos orar para que essa apostasia não nos atinja. Porque a apostasia vai vir antes da tribulação. Mas nós não podemos descuidar. Nós precisamos vigiar. Vigiar e não se distrair. As distrações estão nos afastando de Deus. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo: vá se distrair. Não. Jesus sempre falava: vigia e ora. Vigia, vigia. Então, diga para você assim, diga você mesmo o seu nome. Eu vou dizer o meu, você diz o seu. Noel. Noel, vigia. Noel, vigia.
Diga para você mesmo, vigia, para que você não caia em tentação. E a tentação é buscar as concupiscências dos olhos, as concupiscências do mundo. Porque tudo isso vai passar. Mas aquele que confia, que busca e permanece em Cristo, em Deus, esse permanece para sempre. Esse vai exalar um bom perfume. Onde você passar, coisa linda, né? É você ver um cheiro. Eu estou falando agora de cheiro material. Mas o cheiro espiritual, quem foi? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Ela estava numa situação muito difícil na vida dela. No casamento, muito complicado. E ela entrava em casa e sentia um cheiro ruim, espiritualmente falando. Não é um cheiro de você cheirar aí, sabe? É um cheiro, um ambiente, não sei se você me entende. Eu entrei naquele lugar assim, um cheiro de morte, um cheiro de morte. Precisa vigiar, precisa ter sensibilidade espiritual para perceber as coisas, para onde é que estão caminhando, para onde está caminhando a sua vida, para onde você está indo. Você está indo para a morte, exalando o cheiro de morte, ou você está indo para a vida, exalando o cheiro de vida? É em Cristo, é nele, buscando a face dele todo instante, orando, louvando o Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, enchendo-se do Espírito Santo, que nós vamos exalar esse perfume. Você sentar na igreja aí para ouvir uma palavra toda semana, todo domingo, não lhe faz um cristão. O que lhe faz um cristão é o que acontece quando você sai daqui, neste domingo e até o outro, o que é que acontece lá? Esse é o verdadeiro cristão. Como é que perfume você está exalando? De morte ou de vida? Porque não é para você. Nossa fé não é para nós. A minha fé não é para mim. Deus não te deu a tua fé para você. Tem gente que está idolatrando a fé, achando que isso é fé. A fé não foi dada para usar para nós. Nossa fé é para usar para o outro. Mas eu vou usar para quem eu gosto. Não, você tem que usar para os inimigos. Sabe por quê? Porque Paulo, ele estava perseguindo a igreja de Jesus. E foi ali que Jesus conquistou ele e trouxe para exalar o bom perfume de Cristo e pregar para os gentios. E você foi chamado para isso também. Talvez fosse melhor que a gente odiasse os irmãos do que a gente fosse indiferente com eles. Porque odiar é ser frio e amar é ser quente. Ser diferente é ser morno. E estes, Jesus está a ponto de vomitar da sua boca. Porque a gente só dá o que recebeu. Mas se você, em algum momento, sentiu que Deus te ama, que Deus te amou, que Deus tem você como um dos seus melhores afetos, você recebeu de graça e tem de graça também.